Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de contabilidade do setor público. Hoje é o nosso terceiro encontro e o nosso tema é o seguinte, acompanhem comigo na tela, aula de número 3, demonstrações contábeis do setor público. Eu sou a professora Carla Ramos e estarei então com vocês aí durante esse semestre, né, em 4 aulas, 4 momentos, conversando a respeito da parte, esse ramo da ciência contábil que está aplicada dentro do setor público, ok? Antes de iniciarmos qualquer coisa a respeito do nosso assunto, temos um recadinho para vocês. Vocês já estavam até comentando aí na nossa aula atividade sobre desafio, nota máxima. Então, eu tenho a seguinte informação para vocês, que o prazo de inclusão e exclusão de disciplinas aí de adaptação ou dependência foi prorrogado até dia 18/8. Então, não percam este prazo, tá, pessoal? Então, se tiver lá ó, a disciplina para incluir ou excluir essas disciplinas de adaptação ou dependência, não esqueçam esse prazo. Entrem lá, acessem, tá? www.desafionotamáxima.com.br. E o acesso é de que forma? Login, CPF ou e-mail e a senha é o seu CPF. Lembrando que o aluno pode cursar por semestre as disciplinas da série e mais 50% do total da quantidade de disciplinas ofertadas. E não esquecendo, antes de tudo, fazer avaliação diagnósticas nas primeiras semanas. E nas primeiras semanas, quem fizerem tem a pontuação aí de 1000 pontos, tá? Quem fizer depois já não terá essa mesma quantidade aí de pontuação. Então, pessoal, atento aos prazos e a tudo que tem aí para ser feito, ok? E dúvida, chama os tutores, que eles estão sabendo, estão com todas as informações aí para estar repassando a vocês, ok? Então, voltando ao nosso tema da contabilidade no setor público, no nosso primeiro encontro, o nosso foco foi o quê? Orçamento, planejamento governamental. Para quê? Para você entender como funciona essa parte orçamentária e depois como nós linkamos essa parte orçamentária com o contábil. E por que necessitamos de saber também essas informações, né? E, na verdade, nós percebemos quando adentramos na parte contábil, na parte patrimonial, de que o orçamento e a contabilidade caminham lado a lado, caminham juntos. Na contabilidade, nós escrituramos o orçamento também necessita de informações aí do setor contábil para a sua programação, para o seu próprio planejamento, para o exercício seguinte. Então, colaboram entre si, são parceiros, estão lado a lado e necessitamos de todas as informações necessárias e possíveis, ok? Num segundo momento, nós já entramos nos aspectos gerais e específicos da própria contabilidade. Nós vimos, então, como é o PCASP, que é o quê? O Plano de Contas aplicado ao setor público, como é a sua divisão em classe, né? As naturezas de informação, né? Orçamentária, patrimonial e contas de controle. Então, já começamos a ver particularidades da contabilidade aplicada no setor público, ok? Aí, hoje, qual o objetivo dessa aula de número 3? Então, acompanhem comigo que nós temos aí, por objetivo da aula, proporcionar a compreensão das principais demonstrações da contabilidade aplicada ao setor público e entender a estrutura dessas demonstrações financeiras. Visualizar as informações das classes do plano de contas na estrutura destas demonstrações financeiras que estaremos tratando e compreender o quê? Visão orçamentária versus visão patrimonial. Então, isso é de suma importância, tá? E outra coisa que eu coloco, nós vamos estar tratando das principais demonstrações contábeis, ou seja, balanços, tá? Porque se nós formos falar sobre relatórios da contabilidade no setor público, nós temos muitos, gente. Além aí dos balanços, da demonstração de variação patrimonial, se nós pegamos relatórios em si,
Se nós falarmos da Lei 4.320, nós temos 17 anexos, cada um com um tipo de informação, tá? Cada um detalhando as informações de uma forma, tanto receitas quanto despesas orçamentárias, ok? Se falarmos da Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos diversos anexos que compõem um relatório resumido de execução orçamentária, assim como nós temos diversos anexos que compõem relatório de gestão fiscal. Então, é uma imensidão de relatórios, né? É muita informação aí disponível para aqueles que têm a curiosidade de saber como está o seu município, estado ou a União, ok? Basta compreender. E é isso que nós estamos aqui, aprendendo aí. Então, desse objetivo da aula, nós temos que, acompanhem comigo, o resumo da aula, então, será o seguinte, as principais demonstrações contábeis do setor, então nós vamos falar de balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstrações das variações patrimoniais. E falaremos do passível exigível na visão orçamentária versus a visão patrimonial. Desta forma, as palavras-chave são balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Assim, começando no tema demonstrações contábeis do setor público, nós temos então lá na NBC TSP 16.6, ela trata das demonstrações contábeis do setor público. E lá apresenta que nós temos balanço orçamentário, balanço financeiro e balanço patrimonial, tá? Essas três principais demonstrações, cada uma trazendo informações das classes existente lá no PCASP, ok? Assim, além dos balanços, nós temos a demonstração de fluxo de caixa, que é uma demonstração que vocês já estão também um pouquinho acostumados, que ela apresenta então entradas e saída de caixa e as classificadas em fluxos operacionais, investimentos e financiamento, identificando ainda aí as fontes de geração de fluxo de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período referente à própria demonstração contábil e o saldo de caixa aí no final da própria demonstração. Apresenta também demonstração das variações patrimoniais que nós estaremos tratando na aula de hoje, que quando nós falamos em variações patrimoniais, nós estamos falando de receita e despesas. E comparando essa DVP, né, abreviação aí de demonstração de variações patrimoniais, nós comparamos ela a DRE do setor empresarial. Então, nós estamos falando de receitas e despesas das contas de resultado com enfoque patrimonial, ok? Falamos também que nessa norma, ela também coloca a demonstração da mutação do patrimônio líquido, ou conhecida por DMPL, que demonstra, então, a evolução do patrimônio líquido da entidade, dentre ajuste de exercícios anteriores, superávit ou déficit do exercício, ou seja, resultado do exercício, ok? E a DMPL, ela tem uma particularidade, ela complementa o anexo de metas fiscais, um anexo que acompanha a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? E ela é obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes, ok? E isso começou com a Resolução 1437 de 2013. Com essa mesma resolução, foi incluído
notas explicativas, que são informações adicionais aí, então, as informações já apresentadas nos quadros das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, sendo considerada aí, então, uma parte integrante das demonstrações. Tá joia? Então, essas são as principais demonstrações contábeis, pessoal, que nós tratamos aí a respeito na contabilidade do setor público, os balanços e a DVP, que na verdade aí você pode comparar então o setor empresarial à DRE, tá? É o que nós falaremos na aula de hoje. Antes de nós partirmos para o vídeo, eu queria aproveitar e esclarecer já algumas coisas referente da aula atividade de hoje, que vocês foram super 10, gente. Realizaram a atividade, questionaram, tiveram dúvidas esclarecidas, alguns polos perguntaram novamente. Então, nós vamos falar sobre algumas coisas. Teve o seguinte questionamento: por que imposto de renda retido na fonte é tributário e ITR é classificado como transferência corrente? Seguinte, os dois são impostos referente à União. Então, a competência de arrecadação seria da União dos dois. Lembra que eu falei da regra? Sempre verificar a competência de arrecadação de qual ente federado que é. Se é município, se é estado ou se é da União. No caso do imposto de renda retido, ele tem uma particularidade. Tem uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, a qual determina que o imposto de renda retido pelo município, seja em folha de pagamento ou seja em notas fiscais, ficará para o próprio município, sendo classificado como receita tributária. Ok? Então, essa é uma determinação, por isso nós classificamos o imposto de renda retido na fonte como uma receita tributária para os municípios. Tá joia? ITR é competência também de arrecadação da União, mas é ela mesma que arrecada. Mas os municípios têm a sua cota à parte do ITR que foi arrecadado na sua jurisdição. Então, vem como para o município? Vem por uma transferência corrente, ok? Outra dúvida que o pessoal ficou contra a COSIP. COSIP, pessoal, conforme já súmula do STF, foi declarado que a COSIP, que é uma contribuição de iluminação pública, não pode ser recebida como uma taxa, tá? Por quê? Não se enquadra na classificação no conceito de taxas existente no Código Tributário Nacional. Infelizmente, pessoal, essa parte de classificação de receita e orçamentária, nós temos que ter um pouquinho de conhecimento aí, pelo menos básico, a respeito do Código Tributário Nacional. Então, direito tributário nessa parte conta muito para você poder classificar se é tributária, se é uma transferência, se o município realmente tem direito a essa cota à parte, tá? Então, são pequenos detalhes aí que estão no campo do direito tributário, tá? Mais dúvidas, se surgir, nós vamos esclarecendo aí. Nós temos os momentos de pergunta, mande sua dúvida aí, tá? Temos um vídeo, então, para você nesse momento e voltamos na sequência. Olá, eu sou Renato Chaves e a gente vai falar aqui sobre o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, o MCASP, ok? Acesse o nosso site www.contas.cnt.br. Então vamos explorar um pouco aqui o que o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, tá? Que vem na sua 7ª edição, válida para o exercício 2017. Nós temos aqui a mesma estrutura dos demais manuais, né, que foram editados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então a gente tem aqui uma parte geral. Temos a parte 1, procedimentos contábeis orçamentários. Orçamentários praticamente não muda muita coisa, tá? Parte 2, procedimentos contábeis patrimoniais. Aqui nós temos algumas modificações relevantes, interessantes. Na parte 3, nós vamos ter procedimentos contábeis específicos, tá bom? Como contabilização do Fundeb e outras questões mais específicas da contabilidade.
Na parte 4, nós vamos ter o plano de contas aplicado ao setor público e na parte 5, a gente vai ter as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Os requisitos obrigatórios relacionados ao reconhecimento, mensuração e evidenciação das transações e dos eventos nas demonstrações contábeis são especificadas no MCASP. Então, este é um documento oficial importante para todos aqueles que lidam com a contabilidade, com o registro tanto orçamentário, patrimonial, devem observar as regras que estão no MCASP. Em caso de eventuais conflitos ou com outros normativos, prevalecem as disposições do manual, aplicando-se subsidiariamente os conceitos descritos nas demais normas, observada a seguinte ordem, né? Norma Brasileira de Contabilidade, NBCT-SP, relativa ao assunto, a Norma Brasileira de Contabilidade 16.1 a 16.11, nas partes não revogadas, e a Norma Brasileira de Contabilidade, estrutura conceitual. Então, esse manual já está de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, ok? As disposições das normas internacionais de contabilidade, das IPSAS, editadas pelo IPSASB, podem ser observadas em caráter residual e não obrigatório. Tá? Mais uma informação aqui, a gente traz sobre os procedimentos contábeis patrimoniais, né? Algumas novidades que surgiram. Por exemplo, nos elementos das demonstrações contábeis, lá no ativo, passivo, patrimônio líquido, tem a conceituação do que é ativo e do que é passivo. Tá? Variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e o resultado patrimonial. Mensuração de ativos e passivos, muito importante. Estoques, ativo imobilizado e ativo intangível. Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão, né? Outro ponto importantíssimo do manual. Aqui a novidade, né, que traz nesta 7ª edição, receita de transação sem contraprestação e receita de transação com contraprestação, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, e o reflexo patrimonial das despesas de exercícios anteriores. Então, essa é uma breve apresentação do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, né, 7ª edição. E lembrando que nós oferecemos o curso Contabilidade Pública no site contas.cnt, acesse www.contas.cnt.br, ok? Para você obter maiores informações sobre esse curso que está de acordo com o Manual de Contabilidade. E você também pode se inscrever aqui abaixo, tá bom, no nosso canal, para obter informações mais detalhadas, mais pormenorizadas sobre os assuntos de auditoria, contabilidade e gestão pública. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Então, pessoal, vocês viram como é rico de informação o manual que a própria STN já fez como orientação a todos aqueles que necessitem das informações, das modificações, das atualizações, né? Aí, conforme a convergência à norma internacional. Então, tem todas as partes, totalmente dividido em capítulos. É super fácil de manusear, de entender, compreender o que eles estão passando. Eles dão exemplo a cada explicação, a cada conceito. Eles colocam lançamentos contábeis, eles vão explicando débito e crédito. Olha, é mais didático do que técnico, tá? O manual. É claro, você vai ler esses termos, alguns termos lá que você vai falar, não estou entendendo. Mas eu digo que é didático pelos exemplos que eles vêm colocando e a escrituração que ele vai fazendo passo a passo para que você entenda que aquele fato, tudo que ocorre e como ocorre com o PCASP, o nosso plano de contas atual aí, padrão e que deve ser utilizado por todos os entes federados, ok? Então, vocês viram que existem algumas NBCTs que foram revogadas a partir da estrutura conceitual, tá? Que entrou em vigência em 2017. E este manual da Receita da Secretaria do Tesouro Nacional também está atualizado conforme essa própria estrutura para ser utilizado no exercício de 2017, ok? Então, vamos ver as nossas demonstrações. Então, acompanhem comigo, nós vamos começar a falar do balanço orçamentário.
Então, nós temos lá na NBCT 16.6, ela não foi revogada, ela trata das demonstrações contábeis. Ela apresenta que o balanço patrimonial, o orçamentário, ele evidencia receitas e as despesas orçamentárias, confrontando orçamento inicial e suas alterações. As suas alterações advêm do quê? Créditos adicionais. Então, não esqueçam que o nosso orçamento público, ele pode ser alterado. E no balanço orçamentário isso é evidenciado, porque nós temos a coluna do orçamento inicial e nós temos a coluna do orçamento ou das dotações atualizadas, tá? Então, as alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. Então, a estrutura que nós temos do balanço orçamentário é a seguinte: nós temos então de um lado as receitas em confronto com as despesas e falamos do que? Destinação de recursos, onde nós teremos as categorias econômicas e seus desdobramentos, ou seja, na receita. Então nós vamos ter lá, ó, começa com a categoria econômica. Depois, na sequência, vai aparecer as suas origens, tá? E isso é dividido por colunas. Nós temos a previsão, então, inicial. Nós temos a previsão atual, tá? E, assim, após a receita realizada, ok? Então, é dividido por colunas esse balanço orçamentário. Ele aparece de um lado da receita, ele vai ter todas essas colunas, você vai ter uma coluna específica do orçamento inicial. Que é o orçamento inicial? Aquele que foi aprovado lá no ano anterior para entrar em vigência a partir de 1º de janeiro. Esse é a sua coluna inicial, de valores iniciais. A segunda coluna vai apresentar essas informações orçamentárias da receita também, só que com os valores atualizados, tá? Pode ser aí que no transcorrer, né, do exercício financeiro ocorram atualizações. Ali vai aparentar, vai ter o confronto entre as duas colunas e você vai visualizar claramente. Na outra coluna, você vai ter, então, a realizada, as receitas que foram realizadas ou executadas naquele exercício financeiro. E com isso, por último, aparecerá uma coluna com o saldo desses valores, comparando o quê? O valor de receita que você tem atualizado, que foi autorizado a realizar, menos receitas realizadas para você ter um saldo. Se esse saldo é positivo, se esse saldo é negativo, como que foi a sua execução orçamentária da receita. Isso vai estar demonstrado ali no balanço orçamentário. Já do lado da despesa, acompanhem comigo, nós teremos também a divisão por destinação de recurso, aparecendo as categorias econômicas e seus desdobramentos. Então, agora aqui são as categorias econômicas e a divisão, então, por grupos de despesa, tá? E também, na frente, nós teremos as colunas referente ao orçamento, tá? Tanto o que foi de dotação inicial quanto de dotação atualizada. E depois nós teremos essas despesas aparecendo os estágios de realização, tá? E só depois, ao final, o saldo da dotação. Então, agora aqui, no campo das despesas, você vai visualizar igual a receita, inicialmente a coluna
referente ao orçamento, mas o orçamento inicial. Depois, você terá a segunda coluna aparecendo as dotações atualizadas. Então, podem surgir créditos adicionais e estar alterando aí essas dotações que foram aprovadas inicialmente, tá? E, diferentemente das receitas, as receitas aparecem na execução só o total, a coluna receita realizada. No campo das despesas é diferente, vai aparecer os estágios de execução da despesa orçamentária. Você vai ter a coluna dos empenhos, das liquidações e dos pagamentos. E ao final, o saldo da dotação orçamentária, que é o que aí? O que está ainda disponível para ser empenhado, tá? Então, esse é a estrutura aí do balanço orçamentário, tá joia? Continuando, então, nas demonstrações, qual a próxima demonstração que nós temos após o orçamentário? Nós temos ainda na mesma resolução, na mesma norma, que ela trata a respeito do balanço financeiro. Agora, quando ela fala do balanço financeiro, ela apresenta que essa demonstração evidenciará receitas e despesas orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extra-orçamentários. Que são ingressos e dispêndios, pessoal? Mesma coisa que eu dizer receitas e despesas. São entradas e saídas, ok? Então, tanto orçamentário quanto extra-orçamentário serão evidenciados na demonstração financeira chamada balanço financeiro. Conjugados ainda com o saldo de caixa do exercício anterior, ou seja, as disponibilidades e as que se transferem para o início do exercício seguinte. Então, referente às disponibilidades, elas também aparecerão aqui no balanço financeiro. E como fica, então, a parte do balanço financeiro? Ele tem a seguinte estrutura. Então, de um lado nós temos aí os ingressos e do outro lado nós temos os dispêndios, ou seja, entradas versus saídas. Com isso, a parte de cima, a parte inicial da demonstração, aparece aí então receitas orçamentárias e despesas orçamentárias. Então, tem informações orçamentárias inicialmente no balanço financeiro. Então, a receita orçada realizada e a despesa executada por fonte ou destinação de recurso, discriminando entre ordinárias ou vinculadas. O que seria uma receita vinculada? Receita vinculada ou despesa vinculada à saúde, à educação, ok? Isso é apresentado nessa demonstração financeira. Abaixo, nós temos, então, as informações pertinentes às transferências financeiras recebidas e as concedidas. Então, de um lado, nós temos as recebidas e aqui as concedidas, decorrentes ou independentes de execução orçamentária, tá? E se nós tivermos transferências referente a aporte de recursos ao RPPS, que é o quê? Regime próprio de previdência social, nós destacaremos aqui no item de transferências realizadas, beleza? Abaixo, então, nós temos as informações agora de caráter extra-orçamentário. Então, recebimentos extra-orçamentários e os pagamentos extra-orçamentários. Então, eles constarão aqui do nosso balanço financeiro. E abaixo, as informações, conforme descrito na norma, referente à disponibilidade do exercício anterior, que está vindo para esse exercício, e o saldo dessas disponibilidades que está indo
para o exercício seguinte, ok? Então, é desta forma que fica aqui a demonstração do balanço financeiro, ok? Então, pessoal, essas demonstrações, quando você volta lá e pega o balanço orçamentário, da onde vem as informações para o balanço orçamentário? Você pode visualizar que se você pega o PCASP, lá o PCASP, você vai pegar as informações no grupo 5 e 6. É dali que você vai extrair as informações para fazer o seu balanço orçamentário. Então, você começa a visualizar o plano de contas, as informações sendo transformadas e levadas para as demonstrações financeiras. Eu vou dar um minutinho agora para vocês enviarem as dúvidas. Eu sei que está vindo dúvida ainda de aula atividade, está vindo dúvida aí referente às demonstrações, tá? Então, eu vou dar um minutinho para vocês, enviem suas dúvidas para nós respondermos aqui ao vivo para vocês, ok? Dando um minutinho e voltamos já já.
Retornando então, pessoal, vamos sanar algumas dúvidas que estão surgindo aí, com a cabeça borbulhando, né, de curiosidade. Então, temos uma questão da Bahia. Dúvidas sobre aquisição de imóveis, despesa de capital, investimento ou inversão financeira, pois na atividade passada figurou como investimento, agora como inversões. Ótima pergunta, pessoal, porque é o seguinte, realmente aí a aquisição de imóveis, tanto ela pode ser classificada como investimento, quanto ela pode ser classificada como inversões. Sabe por quê? Se eu adquiro um imóvel e ele é necessário à realização de uma obra, ele é investimento. Agora, eu adquiro um imóvel já em utilização, ele não é para a realização dessa obra, ele é uma inversão. Entenderam? Por isso que eu falo, gente, ó, Lei 4.320 de 1964, artigo 12, se eu não me engano, tem essas classificações, essa conceituação. Então, gente, é de suma importância que vocês leiam a 4.320, pelo menos esses artigos que a gente menciona aqui em aula, tá? Porque são conceitos importantes para você entender a disciplina, ok? Rio de Janeiro. Uma dúvida que também surgiu aqui foi sobre por que dívida ativa é outras receitas correntes, já que os mesmos tributos estão constando como receita tributária? Sabe por quê? Receita tributária, ela está na LOA, Lei Orçamentária Anual, daquele exercício. Então, o seu recebimento, já que são impostos, taxas e contribuição de competência de arrecadação daquele município, então está classificado como receita tributária. Agora, era competência ou era obrigação do contribuinte pagar aquele imposto naquele exercício financeiro. Ele não pagou, ele deixou para lá. Essa dívida é inscrita em dívida ativa. Ela continua lá existindo para que esse contribuinte vá lá e pague essa dívida, ok? Aí, nós já estamos, então, em outro exercício financeiro. Nós já estamos em outra lei orçamentária anual e não daquele ano. Então, ela vai ser recebida como outras receitas e não como receita tributária. Tá joia? Então, são pequenas coisinhas, assim, pequenos detalhes, pessoal, que nós temos que nos atentar para a hora de fazer a atividade. Uma coisa que eu percebi. A atividade de hoje foi parecida com a aula-atividade da semana passada. Só que vocês já se assustaram porque essa era um pouquinho maior e tinha um monte de número, tá? Mas o que é? Vocês chegam em casa, tentem fazer novamente aí a atividade, tá? Alguns já estão preocupados com a prova, tá? Referente à classificação. Mas o que vocês têm que se atentar? Primeira coisa, vou pegar só despesas orçamentárias. O que eu tenho que fazer com as despesas? A primeira coisa, eu preciso identificar a categoria econômica. Ela é corrente ou ela é de capital? Depois que eu já dividi as correntes e as de capital, aí eu vou ver qual o grupo por natureza, então. Eu vou passo a passo, com calma, não precisa sair correndo não, senão você confunde tudo, ok? Na hora que você for para as receitas, você vai fazer a mesma coisa. Primeiro você identifica quais são as receitas correntes e as receitas de capital. Depois, dentro disso, você vai classificá-las por origem, tá? As deduções do Fundeb, pessoal, elas não são receitas de capital, elas não são receitas correntes. Elas são deduções do Fundeb. No nosso quadro número 2, na parte da receita, lá na última linha tem as deduções, porque ela vai diminuir do total, do montante que você tem de receita corrente e receita de capital. Lembra quando eu falei um pouquinho do Fundeb? O que era este fundo? Principalmente quando eu falei dos princípios orçamentários, do lançamento pelo valor bruto. Lembram disso? Se não lembra, olha, assiste nossa teleaula novamente. O que eu falei? Nós temos algumas receitas, algumas transferências que acontece o quê? Nós recebemos ela valor líquido. Por quê? Na hora que você recebe aquele tipo de transferência, conforme a lei, deve ser retido uma parcela que é para a formação do fundo, é uma contribuição ao Fundeb,
tá? Então, todo mundo contribui para a formação do fundo em cima do recebimento dessas transferências específicas, ok? E, determinado momento, é retornado ao município, ao estado, essa participação. Como que retorna? Nós temos a transferência do Fundeb. É uma transferência que nós recebemos. Como é calculado? Tem um valor específico daquele ano, que é valor por aluno. Então, conforme a quantidade de alunos que o município X tem matriculado na sua rede de ensino pública, ele vai receber aquilo do Fundeb todo mês. Tá joia? Então, é assim que funciona. Mas no orçamento consta o valor bruto, tá? E depois aparece a dedução. E é isso que nós fizemos na nossa atividade. Apareciam os valores brutos aí iniciais de todas as receitas e abaixo nós tínhamos aí, então, aquelas transferências que sofreram o quê? A dedução do Fundeb. Tá? Então, é só somar e colocar naquela linha lá específica das deduções do Fundeb no quadro número 2 das receitas. Beleza? Simplesinho. Vão com calma que vocês resolvem sem problema algum, tá? Só ter paciência e classificar aí aos poucos. Continuando, então, nas nossas demonstrações contábeis. Qual demonstração nós temos agora? Acompanhem comigo. Falaremos sobre balanço patrimonial. Então, balanço muito importante aí, né, pessoal? Nós falamos o que, então, do balanço patrimonial? Ele é estruturado em ativo, passivo e patrimônio líquido. Evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública. Então, por meio das contas representativas do patrimônio líquido, bem como os atos potenciais, né, lá no grupo de controle, que são registrados contas de compensação, ou seja, a natureza de informação de controle também apresenta aqui dentro do balanço patrimonial, tá? Então, agora aqui, vamos identificando as classes, ó. Lá no PECASP, eu tenho a classe 1, eu tenho a classe 2, aqui também a classe 2, tudo vai estar sendo apresentado aqui. Aí, quando eu falo das variações, nós vamos ter as classes 3 e 4, que são receitas e despesas, que vão para o resultado. E esse resultado estará dentro do nosso PL, tá? Então, as classes do PECASP que nós vamos estar trabalhando. Aí nós temos, então, elementos definidos na NBC-TSP, a estrutura conceitual, como já foi falado ali no vídeo, ela traz os conceitos, ó, de ativo, que é um elemento que está na demonstração contábil do balanço patrimonial, ela traz o conceito do passivo, ela trata de receitas, que são variações patrimoniais aumentativas, ou em muitos lugares você vai ver a abreviação VPA, ok? Trata das despesas, que você verá a abreviação VPD. Então, muitos lugares você vai ver as abreviações, então por isso vocês têm que estar acostumando, na verdade, com essas informações, ok? E quando ela fala em ativo e passivo, ela vai segregar de uma forma que você já está acostumado, em circulante e não circulante. Então, este é o novo balanço patrimonial da contabilidade aplicada ao setor público. Então, o nosso balanço patrimonial, ele é apresentado da seguinte forma. Nós temos, ó, você deve estar tão acostumado a ver isso, ó, ativo e passivo. Eu tenho o circulante, não circulante, circulante, não circulante e o meu patrimônio líquido. Então, aqui nós temos a parte do quadro principal do balanço patrimonial. Então, aqui nós estamos falando das classes 1 e 2 do PECASP,
Tá? Esse é o quadro principal. Agora, por que fala do quadro principal, né? Porque nós temos mais quadros que são apresentados, que são publicados com o balanço patrimonial. Nós temos que é publicado também a parte do compensado, que é a natureza de informação de controle. Ou seja, lá dentro nós temos os atos potenciais. Tá? Se você pegar o CASP, você vai ver os atos potenciais, tanto ativos quanto passivos, ou seja, os direitos e as obrigações conveniadas ou contratadas. Então, todas as assinaturas de contratos ou convênios da administração pública, eles estarão registrados dentro desses atos potenciais. Então, nós temos lá, ó, agora a classe 7 e classe 8, que estará aqui representada. Nós temos outros quadros, os quadros também do superávit, ou déficit, né? Então, ele também será discriminado, terá um quadro à parte, demonstrando se há superávit ou déficit e a forma que ocorreu e as contas ali sendo apresentadas. Então, tem um quadro específico demonstrando esse resultado em si. Assim como nós temos um quadro referente ao superávit financeiro. Aí ele vai apresentar ativo financeiro, ativo permanente e passivo financeiro e passivo permanente. Lembra quando nós tratamos na aula anterior a respeito do balanço patrimonial existente na Lei 4.320? Então, lá nós temos um balanço patrimonial diferente. E lembra que eu falei que a Lei 4.320 de 64 ainda está em vigência e nós devemos respeitá-la. E lá ela tem a solicitação de um balanço patrimonial diferente, dividido em ativo financeiro e ativo permanente, passivo financeiro e passivo permanente. Então, eu tenho que demonstrar isso. Então, um dos quadros que acompanha a publicação do meu balanço patrimonial, conforme as normas contábeis atuais, um deles é o quadro apresentando esse balanço patrimonial conforme a exigência da 4.320, tá? Por quê? Eu preciso ter a informação do superávit financeiro. Aonde que eu vou ter essa informação? Diferença de ativo financeiro menos passivo financeiro. Então, eu tenho que demonstrar. Gente, transparência pública, o usuário necessita dessa informação, seja qualquer usuário, tá? Interno ou os externos, todos eles têm o direito de ter a informação. E principalmente o gestor, se ele precisa fazer um bom trabalho, tomar as decisões corretas, ele necessita dessas informações corretas, não é mesmo? Então, ele precisa dessas informações com todas aquelas características qualitativas que são apresentadas na estrutura conceitual, que nós falamos na nossa última teleaula, para que seja uma informação contábil útil, para que ele possa tomar as decisões cabíveis corretas, não é mesmo? É isso que nós precisamos. E o usuário externo necessita muito também dessas informações para que ele faça o quê? Fiscalize e acompanhe o desempenho desse gestor. Beleza? Continuando então, quando nós estamos falando aí de balanço patrimonial, vocês podem verificar como foi mencionado no vídeo. Acompanhem, então, nós temos aí conceitos. No vídeo, ele próprio mencionou que a estrutura conceitual, agora, essa estrutura nova, ela traz uma novidade, porque ela traz o conceito de ativo e passivo. Se vocês forem lá na contabilidade empresarial, no CPC, na estrutura conceitual básica lá, vocês terão também o conceito, na verdade, de ativo e passivo. Então, lá na estrutura é apresentado que o ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de um evento passado. Isso é conceito de ativo. Conceito de passivo
é uma obrigação presente derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recurso da entidade. Se vocês forem ver ativo e passivo na contabilidade no setor empresarial ou no setor público, não tem diferença, tá, gente? Como eu volto a repetir para vocês. Contabilidade é contabilidade, seja em que setor, em que ramo você estiver. Só terá algumas particularidades, mas a essência continua a mesma, independente do setor. Aí o balanço patrimonial, então, ele permite aí análise de diversas situação patrimonial da entidade, na verdade. A sua liquidez, o seu endividamento, tudo isso nós podemos extrair aí, então, analisando esses elementos, ativo e passivo e patrimônio líquido. E ainda, esse balanço patrimonial, que contém esses elementos, ele é acompanhado de notas explicativas. Tá joia? Isso conforme lá nós vimos nas demonstrações, na relação lá de demonstrações contábeis específicas do setor, tá? Aí, nessas notas explicativas, podemos então dar ênfase e detalhar a parte de créditos, tanto de curto prazo, longo prazo, dívida curto prazo, longo prazo, os imobilizados, intangíveis, se houver, e demais itens que sejam relevantes e sejam necessários aí, então, a exposição e a explicação aí a todos do setor. Referente ainda o tema aí dos ativos e passivos, nós temos na estrutura conceitual que ela apresenta que um ativo, ele deve ser reconhecido quando satisfazer a definição de ativo ou passivo, ou seja, ele tem que se enquadrar no conceito de ativo e passivo que existe na norma. É o primeiro passo para ele ser reconhecido, esse item, como um ativo ou como um passivo. E ainda, ele puder ser mensurado de maneira que observe as características qualitativas, levando em consideração as restrições sobre a informação contábil. Então, é mensurado, ou seja, avaliado de forma confiável. Então, se você tem um item, você tem que analisá-lo para ver como ele pode ser reconhecido. Aí que eu falo para vocês que a teoria contábil é muito importante para você fazer a escrituração contábil no setor público. Não que não seja no setor empresarial, também é, mas você tem que ter esse conhecimento teórico, gente. A teoria e a prática caminham lado a lado, tá? Isso não existe de falar, não, eu só quero saber a prática, não estou nem aí para a teoria. Você tem que ter a teoria, que é a teoria que vai te auxiliar e direcionar como vai ser a prática contábil. Por quê? Ali já fala do reconhecimento. Como eu vou reconhecer um ativo? Eu tenho lá o conceito de ativo. Assim como eu tenho na norma o que é uma despesa e quando ela é reconhecida. Aí, o que me surge quando eu começo a relacionar lá a parte contábil, escrituração, os neurônios já caminhando para esse lado? O que vem? Surgiu uma despesa lá no orçamentário. Nós ainda vamos tratar sobre isso. Que momento dessa despesa do orçamentário vai impactar o meu patrimonial? Eu tenho que saber a teoria. Eu tenho que saber o que é empenho, o que é liquidação, o que é pagamento. Eu tenho que saber o que é um reconhecimento de despesa, o que é uma despesa, quando surge uma obrigação de pagamento, o que é um ativo, o que é um passivo. Tudo isso eu tenho que saber para fazer uma classificação correta de um item que me surgia ali no momento e eu tenho que fazer essa escrituração, eu tenho que registrar esse fato, ok? Continuando então, nós falamos do reconhecimento. Acompanhe na próxima tela, nós temos a parte do desreconhecimento. Por quê? É um processo de avaliar se ocorreram mudança desde a data do relatório anterior,
que justifiquem a remoção de elemento que tenha sido previamente reconhecido na demonstração contábil, bem como remover este item se tais mudanças ocorreram. Por exemplo, eu tinha um terreno, ele estava lá imobilizado, né? No meu ativo. Eu vendi esse terreno. Antes eu tinha reconhecido esse terreno como um ativo. Agora, pela venda, esse terreno não existe mais. Então, eu vou deixar de reconhecer este ativo nas minhas demonstrações. Então, sempre tem que estar atento aí às mudanças do que você tem registrado, na verdade, na sua contabilidade, o que você tem aí específico, estar atento a qualquer alteração para que isso conste nos seus registros contábeis, ok? Então, o contador tem que estar antenado aí, né? Sempre de olho em tudo que está acontecendo aí na atividade do setor que ele estiver inserido. Seja empresarial, seja industrial, seja o público, seja onde for, o contador tem que estar antenado, ok? Temos mais um vídeo para você nesse momento e voltamos na sequência. Olá pessoal, aqui é o Renato Chaves do site contas.cnt. A gente vai iniciar aqui uma resolução de questão de contabilidade pública do concurso de 2015 do Conselho Nacional do Ministério Público. Esta questão ela aborda o assunto balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e restos a pagar. Uma questão muito interessante para a gente analisar como a FCC, a Fundação Carlos Chagas, cobra esse tipo de questão nas suas provas, tá? Nós temos aqui o balanço patrimonial. Ele nos dá o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2013, aqui ativo, passivo. A gente vai já analisar essas contas, a composição do balanço patrimonial, mas gostaria de dizer aqui que durante o exercício de 2014, a entidade realizou as seguintes transações. E aqui vem algumas transações realizadas em 2014 com os seus valores. Nós vamos analisar esses fatos contábeis para nós chegarmos aqui ao que a questão está solicitando. Por exemplo, de acordo com o balanço patrimonial levantado em 31/12/2014, ele quer o valor do ativo circulante. Na questão 43, ele pede o valor do resultado patrimonial apurado no exercício de 2014. E na questão 44, a questão pergunta o valor inscrito em restos a pagar no exercício de 2014. Nós temos aqui três questões, a 42, 43 e 44, desta questão aqui que inicia com alguns dados do balanço patrimonial. Então vamos à resolução. O balanço patrimonial do setor público, ele é subdividido em circulante e não circulante. Nós temos aqui os valores caixa e equivalente de caixa, 450, o não circulante, bens móveis e bens imóveis com a depreciação, totalizando o ativo 1.600. No passivo, nós vamos ter o passivo circulante, obrigações trabalhistas, fornecedores e contas a pagar a curto prazo. Temos o não circulante, empréstimos a longo prazo, o patrimônio líquido, que são aqui apresenta resultados acumulados, e o total do passivo e patrimônio líquido também 1.600. Bom, nós temos aqui alguns fatos contábeis que ocorreram durante 2014. Então a gente observa que esse balanço patrimonial ele foi levantado em 31/12/2013 e aqui em 2014 ocorreram esses seguintes fatos que nós vamos analisar. Primeiro deles, arrecadação de receitas patrimoniais, com seu valor 190, empenho de despesa de pessoal e encargos sociais, empenho de despesas de juros, arrecadação de receitas de transferências correntes, pagamento de fornecedores do exercício de 2013, empenho de despesas de conservação e manutenção de imóveis, recebimento de caução, arrecadação de receitas de serviços, recebimento em doação de 2 tratores novos,
pagamento de despesas orçamentárias empenhadas, doação de 2 imóveis adquiridos em 2012, arrecadação de receitas tributárias e pagamento de obrigações trabalhistas do exercício 2013. Vamos aqui à questão 42. De acordo com o balanço patrimonial levantado em 31 de 12 de 2014, o valor do ativo circulante é em reais. Bom, o que a questão está nos pedindo? Balanço patrimonial levantado em 31 de 12 de 2014. Inicialmente, a gente vem aqui no balanço patrimonial encerrado em 31 de 12 de 2013 e verificamos quanto ele tem de ativo circulante. Olha só, ativo circulante e equivalente de caixa, valor de 450. Então, a gente já insere aqui 450, que é o valor inicial, tá, do valor circulante, né, do ativo circulante neste balanço patrimonial. E a partir dos fatos contábeis apresentados durante o exercício de 2014, que dizem respeito ao ativo circulante, nós vamos somar ou diminuir, tá? Somar ou diminuir aqui deste valor de 450. Vamos analisar então os itens. Olha só, arrecadação de receitas patrimoniais. Então, pessoal, esse vídeo aí é para vocês terem uma noção de como é uma questão aí que cai em concurso, em exame de suficiência, ENAD, ok? Fica disponível na página de vocês podem acessarem ele em outro momento, assistir ele por completa, a resolução completa dessa questão em si, porque são tantas informações dadas e apresentadas ali, e você pode ter a noção da importância de você ter o conhecimento da teoria, do conceito do que é um ativo circulante, para chegar e achar o valor ali, a alternativa correta na determinada questão, ok? Então, tudo vai se complementando, tá? Nada aí é jogado fora, tudo é fundamental aí, tá, pessoal? Saber dos princípios, saber das características qualitativas, quais demonstrações, todos os conceitos, reconhecimentos, mensuração, é muita informação, mas aos poucos nós chegamos lá, tá? Nós atingiremos o nosso objetivo passo a passo. Continuando então, agora nós falaremos de mais uma demonstração, tá? Que nós já citamos lá no início, que era uma das palavras-chave. Então, acompanhem comigo. Nós temos agora a demonstração das variações patrimoniais, ou a chamada DVP. Nós estamos falando agora, então, das classes do PCASP 3 e 4. Então, a demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas, evidencia o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes de execução orçamentária. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre variações quantitativas, aumentativas e diminutivas. Mas o que são, na verdade, essas variações? Eu tenho as variações quantitativas, elas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Então, são elas que, em confronto, aumentativas com diminutivas, vai afetar o meu patrimônio líquido, ou seja, o confronto de receitas e despesas, eu tenho o resultado do período que será transferido, que será evidenciado no meu patrimônio líquido, lá dentro do meu balanço patrimonial, tá joia? Exemplo de uma variação quantitativa, que aumenta ou diminui meu patrimônio líquido. Eu estou lá no município, a arrecadação do IPTU vai aumentar as minhas variações quantitativas e isso impactará o resultado do período e impactará o meu patrimônio líquido, ok? Temos as variações
qualitativas. Elas são decorrentes de transações no setor público que apenas alteram a composição dos elementos patrimoniais, sem afetar o patrimônio líquido. Por exemplo, a venda lá de um veículo pelo valor que realmente está registrado lá para você, sem ganho, sem perda, sem nada, tá? Isso vai afetar o meu patrimônio líquido? Eu tive receita ou despesa? Não, apenas houve entrada de recurso e houve diminuição do meu imobilizado. Eu troquei um pelo outro. Então, ele altera a composição dos meus elementos patrimoniais sem afetar o meu patrimônio líquido. Não ocorreu receita, não ocorreu despesa para que eu confrontasse e tivesse alteração no meu resultado do período, para só assim impactar a situação do meu patrimônio líquido, ok? Então, a estrutura da demonstração das variações patrimoniais, ela é desta forma, então, que está apresentada para vocês. Inicialmente, aparecem as variações patrimoniais quantitativas, ou seja, aquelas que vão impactar o meu patrimônio líquido. Aí, eu vou apresentar as variações patrimoniais aumentativas, ou seja, as minhas receitas. Eu vou diminuir as minhas variações diminutivas, ou seja, as minhas despesas, que me dará um resultado patrimonial do período. Então, receitas menos despesas é igual ao resultado do meu período, que vai compor o saldo patrimonial, então, lá no balanço patrimonial. E igualzinho acontece na DRE, na demonstração de resultado do exercício, quando vocês estão trabalhando na contabilidade empresarial, tá? Nenhuma diferença, beleza? Só os nomes que alteram, mas leia como receita, leia como despesa e façam a mesma metodologia de confronto e lançamento de resultado do período, tá? E abaixo nós discriminaremos, nós apresentaremos as variações patrimoniais qualitativas. Elas serão discriminadas apenas aqui, pois elas não compõem o resultado patrimonial do período, elas não afetam a situação patrimonial líquida da entidade. Tá joia, pessoal? Então, pessoal, nós temos que esse demonstrativo, ele tem a função parecidíssima com a DRE. Aqui ele vai apurar o resultado do período. E uma particularidade, quando vocês estão na contabilidade empresarial, vocês falam que a DRE deu lucro ou prejuízo. Nós estamos no setor público, nós estamos falando de variações patrimoniais, nós falaremos outros nomes agora, superávit ou déficit, tá? O resultado é um superávit ou um déficit, ou é um valor positivo ou é um valor negativo, que se compara aos lucros ou prejuízos que vocês evidenciam numa contabilidade do setor empresarial, beleza? Apresentando para vocês a ideia, a versão, na verdade, uma visão patrimonial e uma visão orçamentária, quando nós falamos de passível exigível, quando nós falamos de obrigação. Quando eu falo do passivo exigível versus empenho, eu tenho que me reportar à Lei 4.320, artigo 58, aonde descreve o que é um empenho, beleza? Então, ela traz lá para mim, o empenho da despesa é um ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Então, eu tenho aqui para você, ó, que a palavra obrigação não se refere
a obrigação patrimonial, fato gerador ocorrido, e sim está no sentido de comprometimento de recurso financeiro da entidade governamental que fez esse empenho. Ou seja, o que é o empenho? O empenho nada mais é que uma autorização para se realizar a despesa. Então, até esse momento, eu tenho que ter a noção desse conceito e saber que não impacta o meu patrimonial. Eu apenas autorizei que aquela despesa ainda fosse realizada. Eu estou reservando um valor na minha dotação orçamentária, ou seja, na minha lei orçamentária anual, para realizar essa despesa. Então, ela não ocorreu, tá? Ela ainda não tem o reconhecimento dessa despesa, que é a teoria contábil lá no meu patrimonial, ok? Então, nós temos que ter essa noção dessas teorias, ok? Continuando ali, nós temos, então, agora o quê? Do passível exigível. Passivo exigível versus a em liquidação. Esse termo é novo, é atual, tá? Porque ele não é orçamentário, o em liquidação. Ele é focado no patrimonial. Nós temos que, quando o fato gerador do passível exigível ocorrer antes do empenho ou entre o empenho e a liquidação, é necessário o registro de uma etapa intermediária entre o empenho e a liquidação, chamada empenho em liquidação, tá? E por que foi criado isso, gente? Isso daqui, aí fala assim, nossa, se ocorreu ali antes do empenho, mas pode ocorrer despesa antes do empenho? Não, não pode. Mas a contabilidade tem a obrigação de registrar os seus fatos, focando no quê? A essência sob a forma. A despesa ocorreu? Ocorreu. Contabilmente, você tem que registrar. Tem que estar lá que ocorreu aquilo antes do empenho. Agora, se não foi empenhado, aí é outro problema. Aí vai ser um apontamento pelo Tribunal de Contas. Isso vai ocorrer na hora do confronto das datas, tá? Isso é fato. Mas, contabilmente, você, contador, você tem que registrar, tá? E também foi uma forma aí criada, esse em liquidação, na verdade, nem para apontar aí que ocorreu coisas antes do empenho, mas, na verdade, para apontar que aquela mercadoria que você solicitou, que você pediu, que você está comprando, ela já chegou lá no seu município, mas ainda não foi liquidada. Porque é o momento da liquidação no orçamentário que determina, né, que aquele produto lá, ó, chegou e foi entregue para você. Mas, pensa no município grande. Às vezes tem um município pequeno que tudo acontece ali junto. Fica mais fácil visualizar. Você está vendo até que aquela mercadoria está chegando ali, tá? Mas o que acontece num grande? Por exemplo, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, ou Fundo de Saúde, Autarquia de Saúde. Por ser grande, é fora ali do prédio administrativo. Às vezes só fica o gabinete do secretário lá de Saúde ou de Educação ali junto do prédio. A estrutura toda está fora ali do prédio, está longe. Aquele produto é entregue lá na Secretaria de Educação ou de Saúde. Mas aí vai mandar nota fiscal para quem tem competência de liquidar. Tem que ser um agente competente, não é qualquer um que liquida. Porque também tem que saber, na hora da liquidação, tem retenção de impostos? Quais impostos eu tenho que reter nesse momento? Porque você vai pagar para ele o líquido, aí você pode ter impostos que você tem que recolher a quem de competência aí que for, dependendo do tipo de imposto. Tá? Então, tem que ter essa noção. Então, sempre está atento. Mas aí, a pessoa lá na secretaria recebeu. Então, ela já dá o comando, um controle administrativo de que já chegou aquele produto. Então, nós sabemos que já está em andamento a entrega daquele produto. Já chegou, está indo para a liquidação. Mas ele já está lá. Então, é uma forma aí administrativa com um enfoque na realização patrimonial de sabermos que aquilo ali já chegou, ok?
Então, mais uma etapa, mas ela não é orçamentária, tá? Então, não confundam. Quais os estágios da execução da despesa orçamentária? Empenho, liquidação e pagamento, tá? O em liquidação não é um estágio ali conforme a Lei 4.320. Não esqueçam disso. Continuando, então, a próxima parte do passivo exigível que nós temos que ver é em confronto agora com a liquidação em si, tá? Por quê? O passivo exigível versus a liquidação. Nós vamos lá na Lei 4.320 de 64, artigo 63. É apresentado o conceito do que é a liquidação. Então, a liquidação consiste na verificação de um direito adquirido pelo credor ou pelo fornecedor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Então, é um momento que você recebe aquele produto e o fornecedor, o credor, ele cumpriu com a obrigação dele. Então, ele adquiriu um direito de receber sobre aquele produto que ele entregou, ou daquela prestação de serviço que ele entregou. Ok? Então, a verificação de um passivo já existente. Ou seja, a obrigação surgiu, a obrigação nasceu. Eu tenho que reconhecer essa obrigação. Se eu tenho que reconhecer essa obrigação, o que surge aqui? Surge lançamento com foco no patrimonial. Tá vendo como é importante, pessoal, ter o conhecimento da teoria? Aí eu sei quando eu vou ter lançamentos dentro lá das contas de natureza de informação patrimonial. Então, é no momento da liquidação que eu vou reconhecer uma despesa ou que eu vou reconhecer, então, a obrigação desse fornecedor. É o momento que ele adquiriu um direito. Ele cumpriu com a parte dele. Tem um contrato, ambas as partes. Cada um tem a sua obrigação. A obrigação de fazer, entregar o produto. O outro, a partir daquele momento, tem a obrigação de pagar aquele produto, tá? Então, ele entregou, adquiriu o direito. Se ele adquiriu o direito, se ele cumpriu com a entrega daquele produto ou da prestação de serviço, tanto tem o reconhecimento de uma despesa que aconteceu, regime de competência, quanto tem o surgimento da obrigação aí, então, pertinente ao credor, o cumprimento da obrigação dele e daí de pagamento. Aí nós vamos já para a próxima etapa. Mas a partir desse momento, desse estágio de realização de despesa, já atinge, então, lançamentos de natureza patrimonial. Enquanto empenho, somente de natureza orçamentária. Não impacta meu patrimônio ainda. Não ocorreu reconhecimentos que impactem as informações de natureza patrimonial. Beleza? Vou dar um minutinho para vocês, mandem suas dúvidas e vamos responder. Até já!
Retornando aí, então, temos ainda algumas dúvidas, né, pessoal? Dúvida da aula atividade, lá o fundo de exportação também é uma transferência que os municípios recebem, pessoal. Então, vai ser classificado como uma receita corrente dentro de transferências correntes, ok? Então, todos esses recebimentos de recurso aí, que não tem finalidade específica direto com uma obra, é transferência corrente. Tá? No caso daquele convênio assinado para pavimentação, já está dizendo que aquele recurso é para uma obra. Então, eu tenho uma transferência de capital, tá? É uma receita já dentro do grupo de capital. A Bahia, o aluno pergunta, aluno Anilton, quer saber se o orçamento do ano seguinte tem que ser aprovado pelo Legislativo. Todo orçamento sempre vai para o Legislativo. Por quê? O orçamento é uma lei, tá? A Constituição Federal, ela deu essa prerrogativa ao Poder Executivo de iniciar os projetos de lei de cunho orçamentário, que é o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, ele deu essa prerrogativa ao Poder Executivo, mas não deixou de lado a competência do Legislativo. Existe um ciclo orçamentário. O Executivo vai iniciar esse projeto de lei, tá? Fazer toda a composição lá do planejar. Ele vai enviar ao Poder Legislativo, que vai estudar e aprovar ou pedir alterações aí, tá? Em alguns artigos, conforme o entendimento dele, tá? Ele vai analisar, por isso que ele precisa de um prazo. Nós temos lá aqueles prazos de envio ao Legislativo, para que ele possa ter tempo de estudar, analisar aquele projeto de lei, solicitar alterações ou não que ele entenda necessária, tá? Ao Poder Executivo. Aí aquele projeto retorna ao Executivo para que ele altere alguma coisa, tá? Mas inicia no Executivo, é enviado ao Legislativo, ele estuda, altera, aprova. Aí o que ele faz? Ele manda de volta para o Poder Executivo. O Poder Executivo, no caso ali no município, o prefeito, ele vai receber esse orçamento, aí ele vai assinar e ele vai mandar publicar. Então, é o momento de sancionar a lei e publicação da lei. Aí tem a data da entrada de vigência. Normalmente, então, aí, se nós estamos falando do orçamento, é 1º de janeiro, ok? Mas aí, o que acontece? Tem mais uma etapa ainda. Quando naquele ano, que seria o ano que vem, estudou durante 2017, enviou no seu prazo correto de envio ao Legislativo, foi devolvido e vai entrar em vigor em 2018. É realizado lá em 2018. Ao final, volta para o Legislativo, porque ele não é o controle externo, ele vai avaliar, ele vai analisar o que foi executado daquela lei que ele aprovou, ok? Então, ele vai executar ali o papel dele de agente fiscalizador, tá? Nesse momento. Então, é isso que acontece, pessoal. Pessoal, vocês estão de parabéns mais uma vez. Vocês são participativos, vocês questionam, vocês têm a curiosidade e querem aprender. Então, estão de parabéns, ok? Obrigado por todas as contribuições, obrigado por todas as participações, seja na aula atividade, seja na teleaula, tá? Isso só engrandece a forma de ensino e aprendizagem. Cada vez nós vamos aprendendo mais. Também aprendo com vocês, exemplos que vocês mandam aí nos nossos comentários, ok? Agradeço então a todo mundo pela participação, desejo a todos um ótimo retorno aos seus lares e até o nosso próximo encontro.